Você já se perguntou se é possível prever, com base na ciência, quanto tempo você ainda vai viver depois dos 70 anos? E se eu te dissesse que o seu corpo já está dando pistas silenciosas todos os dias sobre isso? Pistas que a maioria das pessoas ignora completamente, mas que os especialistas em longevidade, nutrição e medicina geriátrica analisam com atenção quase cirúrgica. A verdade é que depois dos 70, o tempo deixa de ser apenas uma contagem no calendário. Ele se torna algo físico, mensurável, visível. Está na força da sua pegada, na velocidade do seu caminhar, na nitidez da sua memória, na qualidade do seu sono, no simples fato de conseguir, ou não, levantar de uma cadeira sem se apoiar. Esses detalhes, que muitos tratam como coisas da idade, são, na realidade, marcadores biológicos potentes. E a ciência está cada vez mais clara em afirmar: eles não apenas revelam sua saúde atual, eles podem prever, com precisão surpreendente, o tempo que você ainda pode viver com qualidade e autonomia. Neste vídeo, nós vamos mergulhar nos 7 sinais que, segundo estudos científicos recentes, funcionam como um espelho da sua longevidade. Mas atenção, não estamos falando de sinais místicos, nem de testes milagrosos. Estamos falando de evidências reais, validadas por décadas de pesquisa, observadas em milhares de pacientes ao redor do mundo. Você vai entender por que alguns idosos de 85 anos parecem ter a vitalidade de alguém com 60, enquanto outros com 72 já vivem com limitações severas. Vai descobrir o que realmente importa quando se trata de viver mais e melhor. E mais importante, ao longo da narração, você vai aprender o que pode ser feito, mesmo agora, para mudar seu rumo, fortalecer sua saúde e prolongar sua jornada. Porque longevidade não é apenas questão de sorte. É, acima de tudo, uma consequência das escolhas que você faz todos os dias. Vamos direto ao ponto. A medicina moderna tem se dedicado nos últimos anos a estudar os chamados biomarcadores de envelhecimento funcional. Esses marcadores são sinais clínicos, simples, mas poderosos, que indicam quanto o seu corpo ainda suporta, reage e se adapta à vida. O primeiro sinal é a força da sua pegada. Parece simples, mas diversos estudos, incluindo uma publicação do British Medical Journal, demonstraram que a força com que você aperta a mão de alguém pode prever seu risco de morte nos próximos 10 anos. A lógica é clara. A pegada reflete a força muscular geral, que por sua vez está ligada à saúde cardiovascular, resistência óssea e integridade neurológica. Quanto mais fraca a pegada, maior o risco de declínio físico e cognitivo. O segundo sinal é a velocidade da sua caminhada. Sim, a velocidade com que você anda, principalmente em linha reta e sem ajuda, é um dos preditores mais confiáveis de longevidade. Estudos da American Medical Association mostraram que idosos que caminham devagar, mesmo sem doenças diagnosticadas, têm uma expectativa de vida significativamente menor. O motivo? O andar lento reflete uma perda global de vigor. Menos fôlego, menor função cardíaca, fragilidade muscular e risco de quedas. O terceiro sinal é a capacidade de levantar-se do chão sem apoio. Pesquisadores brasileiros descobriram que a simples tarefa de sentar-se no chão e levantar-se sem usar as mãos ou os joelhos é um dos testes mais eficazes para prever mortalidade em idosos. Cada ponto perdido no teste aumenta em até 21% o risco de morte nos anos seguintes. O exercício avalia equilíbrio, força muscular e coordenação motora, 3 pilares da autonomia. O quarto sinal é o nível de clareza mental e memória. Não estamos falando de lembrar onde você colocou as chaves, mas sim da sua capacidade de manter conversas coerentes, tomar decisões lógicas e lembrar eventos recentes.
A ciência mostra que o declínio cognitivo leve é um precursor silencioso de doenças degenerativas, como Alzheimer e Parkinson, que por sua vez reduzem drasticamente a expectativa e a qualidade de vida. Manter o cérebro ativo, ler, conversar, aprender coisas novas, tudo isso alimenta a neuroplasticidade e protege sua longevidade. O quinto sinal é a qualidade do seu sono. Dormir mal, acordar várias vezes à noite, ter apneia do sono ou sentir-se exausto ao acordar são sinais de que seu corpo não está se recuperando adequadamente. O sono profundo é o momento em que o sistema imunológico se regenera, onde o cérebro se reorganiza e onde hormônios essenciais para a vitalidade são liberados. Estudos da Harvard Medical School confirmam que idosos com sono ruim têm mais inflamações, doenças cardiovasculares e maior risco de morte precoce. Esses 5 primeiros sinais não são apenas sintomas isolados, eles fazem parte de um grande quadro, o da reserva funcional do seu corpo. Pense na reserva funcional como uma bateria interna. Cada um desses sinais indica quanta energia sobrou e como ela está sendo usada. O mais curioso, muitos idosos que se consideram normais para a idade, na verdade já apresentam 2 ou 3 desses sinais em níveis críticos, mas como não sentem dor imediata, não fazem nada a respeito. Esse é o maior erro. A medicina preventiva é clara. Quanto mais cedo você identifica e cuida desses sinais, maiores são suas chances de viver bem e por mais tempo. E não se preocupe. Na segunda parte desta explicação, vamos explorar os 2 sinais finais, menos conhecidos, mas igualmente cruciais, e revelar como eles se conectam diretamente com a forma como você lida com o seu corpo, suas emoções e até com seus relacionamentos. Agora que você já conhece 5 dos principais sinais que a ciência utiliza para prever a longevidade após os 70 anos, vamos explorar os 2 últimos, e talvez os mais subestimados. O 6º sinal é a composição corporal, especialmente a massa magra versus gordura visceral. Aqui vai uma verdade dura. O peso na balança, por si só, não diz quase nada sobre sua saúde. 2 idosos podem ter o mesmo peso e altura, mas um deles ter músculos preservados e o outro gordura acumulada, especialmente na região abdominal. E é essa gordura visceral que representa perigo real. Ela é metabolicamente ativa, inflama o corpo, desregula os hormônios e aumenta drasticamente o risco de diabetes tipo 2, hipertensão, AVC e até certos tipos de câncer. A perda de massa magra, por outro lado, leva à sarcopenia, que enfraquece os músculos, aumenta o risco de quedas e limita a mobilidade. Ou seja, depois dos 70, manter músculos fortes é quase como manter anos extras de vida funcional. Isso não significa virar atleta, mas sim incluir exercícios de resistência e uma nutrição rica em proteínas de alta qualidade. Agora vem o 7º sinal, e talvez o mais surpreendente de todos: o nível de conexão social e propósito de vida. Isso mesmo. Estudos realizados com populações centenárias em regiões como Okinawa, Japão, Sardenha, Itália e Nicoya, Costa Rica, mostraram que idosos que cultivam amizades pertencem a grupos, mantêm vínculos familiares saudáveis e acordam todos os dias com um motivo claro para viver. Vivem mais, muito mais. A ciência chama isso de Ikigai, no Japão, a razão pela qual você acorda pela manhã. E o impacto disso no corpo é real. Reduz níveis de cortisol, hormônio do estresse, melhora o sistema imune, equilibra os neurotransmissores e até protege o coração. Por outro lado, o isolamento social é considerado hoje um dos fatores de risco mais graves para a saúde na terceira idade, mais perigoso do que o tabagismo e o sedentarismo, segundo a Harvard School of Public Health. Idosos solitários têm maior propensão à depressão, declínio cognitivo acelerado e morte precoce.
Ou seja, estar cercado de gente que te ama, que te escuta e que te faz rir não é só bonito, é terapêutico. Participar de um grupo na igreja, cultivar um hobby, cuidar de um neto, aprender algo novo, caminhar com um vizinho, tudo isso tem efeito biológico direto sobre sua longevidade. E aqui está o elo invisível entre todos esses sinais. Eles não são isolados, eles se influenciam mutuamente. Uma pessoa com músculos preservados tende a caminhar mais rápido. Quem dorme bem tem mais clareza mental. Quem tem propósito cuida mais do corpo. Quem se sente útil sente menos dor. Não se trata de mágica, e sim de integração. Seu corpo, sua mente, suas emoções e seus relacionamentos formam um sistema. E a longevidade é o reflexo da harmonia entre essas partes. Se você negligenciar um desses sinais, todo o sistema pode sofrer. Mas se começar a cuidar de apenas um, com consciência e consistência, os outros tendem a melhorar em efeito cascata. Portanto, não importa a sua idade agora. Se você identificou que já apresenta alguns desses sinais em declínio, a boa notícia é: nunca é tarde para agir. A ciência está cheia de casos de reversão, de melhora, de recuperação impressionante de funções perdidas. Tudo porque alguém decidiu, em algum momento, que ainda não era hora de desistir do próprio corpo. Na próxima parte deste vídeo, vamos transformar esse conhecimento em ação. Você vai aprender exatamente o que pode fazer, a partir de hoje, para fortalecer esses 7 pilares da longevidade, mesmo que já tenha mais de 70 anos. E o melhor, com práticas simples, realistas, possíveis para qualquer pessoa determinada a viver mais e melhor. Saber é o primeiro passo, mas viver mais e melhor exige ação. Vamos transformar esses 7 sinais em atitudes concretas que você pode aplicar ainda hoje, independentemente da sua idade, condição física ou rotina atual. Para começar, fortaleça sua pegada e seus músculos com exercícios simples de resistência. Acredite, levantar 2 garrafas d'água como halteres por 10 minutos ao dia já faz diferença. E para a pegada, abrir potes, espremer uma bolinha de borracha, carregar sacolas do mercado com as mãos, tudo isso treina a musculatura que sustenta sua autonomia. Em seguida, melhore sua velocidade ao caminhar. Não precisa correr. Basta fazer caminhadas diárias com passos firmes, respiração ritmada e olhar para frente. Uma volta no quarteirão por dia, com ritmo acelerado, já é um ótimo começo. Para levantar-se sem apoio, comece praticando com uma cadeira. Sente-se e levante-se lentamente, usando o mínimo de apoio possível. Faça isso 10 vezes por dia. A coordenação e a força necessárias para esse movimento ajudam diretamente na prevenção de quedas e fraturas. Já para proteger sua mente, leia um pouco todos os dias. Jornais, livros, revistas. Converse, pergunte, discuta ideias. O cérebro é como um músculo. Quanto mais você o estimula, mais ele se mantém jovem. Sobre o sono, crie um ritual de desaceleração. Desligue as telas pelo menos 1 hora antes de dormir. Beba um chá calmante. Tome um banho morno. Escute música suave ou faça uma oração. Crie um ambiente escuro, silencioso e acolhedor. O corpo precisa entender que chegou a hora de regenerar. Para cuidar da composição corporal, prefira alimentos naturais, com boas fontes de proteína, ovos, peixe, feijão, iogurte natural. Evite ultraprocessados, açúcar em excesso e refrigerantes. Se possível, consulte um nutricionista. Pequenos ajustes fazem grande diferença. E por fim, nunca se isole. Ligue para um amigo. Participe de algo, mesmo que pequeno. Ajude alguém. Aceite ajuda. Faça parte de algo maior que você. Porque, no fim das contas, viver mais é um reflexo de estar inteiro, no corpo, na mente e no coração. Chegamos ao fim dessa jornada.
Mas talvez para você esse seja o verdadeiro começo. Agora você sabe que a longevidade não é um mistério indecifrável, nem um privilégio reservado aos sortudos. É, na verdade, um reflexo das escolhas silenciosas que você faz todos os dias. Desde a forma como você se levanta da cama, até a maneira como se alimenta, se movimenta, se relaciona e encara o próprio envelhecer. 7 sinais, 7 espelhos da sua vitalidade, e cada um deles pode ser fortalecido, com intenção, consciência e consistência. Não ignore o que o seu corpo está tentando dizer. A mão que aperta fraco, os passos que diminuem, a memória que falha, o sono que inquieta, a solidão que pesa. Tudo isso são convites, não sentenças. Convites para recomeçar, para cuidar, para reconectar-se com a vida. Aos 70, 80 ou até 90 anos, o tempo ainda pode ser seu aliado, mas você precisa escolher usá-lo com sabedoria. Então, o que você vai fazer com esse conhecimento agora? Vai fechar esse vídeo e voltar para a rotina como se nada tivesse mudado? Ou vai levantar-se com coragem, com propósito e dar o primeiro passo rumo a uma vida mais longa, mais plena e mais digna? A decisão está, e sempre esteve, nas suas mãos. E se esse vídeo falou com você, se despertou algo aí dentro, então não guarde essa mensagem só para si. Compartilhe com quem você ama. Mande para aquele pai, aquela mãe, aquele vizinho ou amiga que precisa saber que ainda há tempo. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque aqui, toda semana, a gente traz conteúdos que não apenas informam, mas transformam. E lembre-se, viver muito não basta. É preciso viver com saúde, com clareza e com sentido. E esse caminho pode começar hoje. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá e cuide bem de você.